natural. Então, hoje vamos falar sobre emagrecimento, que é um tema super atual. Eu sou Natália Oliveira, terapeuta natural, mentora de terapeutas e professora. E esse é meu amigo Edilson, né, Edilson? Hoje vamos falar sobre muita coisa legal. Isso, inclusive, as pessoas vão descobrir exatamente por que não emagrecem, né? Que é um Sim. fato interessante aí para muitas pessoas que já fizeram de tudo, todo tipo de dietas. E nós temos dicas interessantes hoje para você realmente perder peso de verdade, né? Porque tem um diferencial também, perder peso e volume. A gente vai explicar aqui. Sim, qual a melhor estratégia para emagrecer, não Isso. é isso? Como fazer essas dietas, quais dietas, né, são Que necessárias para a gente, que funciona. funciona Isso. realmente, né? Porque a gente tem muita coisa aí, dietas food maps, enfim, várias, cetogênicas, jejum intermitente, e a gente vai falar sobre cada uma delas. Como é que a gente pode ter um resultado melhor? Não é isso, Edilson? Isso. Mas vamos começar pela pergunta principal que toda mulher, né, fala, e é a dificuldade que a gente tem também. Por que tanta dificuldade de emagrecer? Olha, geralmente a gente vê o seguinte, a dificuldade de emagrecimento tem a ver muito com a questão da alimentação, né? Sim. As pessoas não seguiam um padrão de um estilo de vida que é o mais interessante, né? São as dietas, né? Quando a gente fala de dieta, as pessoas fazem dietas e, às vezes, eles voltam ao estilo anterior. Porque quando você vai fazer uma dieta, você muda, então você está fazendo uma mudança. Ela vai recuperando o Exatamente. peso novamente, Novamente, né? porque ele esperou aquele período de mudança, ele fez uma mudança. Porque tá a gente sempre diz isso, né? Todo ser humano, todas as pessoas têm uma dieta. Ele escolhe uma dieta, dieta do dia a dia do que ele gosta, porque o nosso corpo também às vezes sinaliza o que você gosta mais ou não. Você está acostumado desde criança a consumir um tipo de alimento, uma dieta dos avós, dos pais e assim por diante, né? Então existem as questões também hormonais, certo? Processos hormonais, metabolismo, certo? O problema maior está exatamente nessa questão de mudança de estilo de vida, mudança alimentar, certo? Que é o que a gente vai falar aqui. Sim, eu sempre falo, né, que essa questão da alimentação para a minha vida, quando eu trouxe essa consciência que a alimentação é remédio, eu entendi que não é dieta, é um estilo de vida, né? Exato. Você começa a se alimentar de uma forma que você sabe. Eu também não sou aquela pessoa que tiro. Se eu tenho vontade de comer um doce, eu como. Porém, com a consciência que eu tenho hoje, eu tento fazer um docinho mais saudável. A gente tem tanta, né, receitas, novidades, tantas coisas que a gente pode adaptar. E eu acho que faz parte também, até para a gente ter um equilíbrio, né, de Isso. vida. Porque se a gente retira tudo, eu acho que acontece muito isso. O pessoal está retirando tudo e vai sentindo aquela dificuldade de fazer essa dieta e depois não consegue manter, né? Isso. E me fale uma coisa, qual idade, né? Vai passando a idade, o metabolismo ele não vai ficando funcionando muito bem e fica muito mais difícil. A idade, o que ela tem a ver com isso, Edilson? Na verdade, é o seguinte, é como você mesmo apresentando aí, o metabolismo ele vai mudando, né? Mudando. E às vezes o corpo também, em relação à atividade, as pessoas quando vão Sim. chegando numa certa idade, alguns se aposentam e tem dificuldade de mobilidade também, em alguns casos, né? As pessoas ficam mais preguiçosas porque o corpo quer descansar mais. Tem esse fator interessante, né? Você não vai colocar um idoso que há muito tempo não faz exercício e ele vai ficar mais sentado, assistindo televisão, ou vendo alguma coisa, às vezes nem lê ou lê. Sim. Então, isso são vários fatores. Então, o processo de emagrecimento, a gente diz que ele é multifatorial. Mas tem uma Certo? idade específica, assim, a partir dos 30 anos, o metabolismo ele já começa, né? Existe uma regra que se fala muito em relação a isso, né? Depois dos 30, então, você tem várias mudanças, porque a gente até diz assim, entra na era do enta, não Uhum. é? A história? Sim. 40, 50, 60, 70, 80, 90, certo? Aí vai chegar em 100. Aí geralmente as pessoas não chegam nessa era de 100. Tá? Então, esse processo, ele também tem a questão hormonal em muitos processos hoje, né? Porque as pessoas têm problemas hormonais, as mulheres sofrem disso muito mais cedo,
Até Sim. porque elas são menopausadas precocemente, que inclusive o nosso próximo tema aí, para os nossos ouvintes e pessoas que estão Seguidores. Uhum. seguidores, certo? Que vamos falar exatamente sobre Sim. menopausa, andropausa, menopausa. Menopausa para as mulheres, andropausa para os homens, certo? Questão hormonal, faz reposição, não faz, e aquela coisa toda. Então, o tema próximo vai ser esse, né? Uhum. Mas a gente tem Andropausa e tanto menopausa. tema que a gente fica assim, Exatamente. sem saber por onde é É, que a gente vai começar. Eu tô louca já isso. para falar sobre saúde mental, que eu amo, né? Falar sobre ansiedade, depressão, e o Ansiedade, pessoal fala depressão. muito, me procura muito para tratar esses temas, né? Então a gente vai trazer diversos temas. Mas, assim, já vou falar com vocês. Compartilha, né? Se Isso. você está Se inscreve no assistindo, se canal. inscreve no canal, E já tem uma novidade, né? segue, O né? pessoal que está se inscrevendo vai ter aqui, ó, uma coleção no final. Vamos Vamos sortear, sortear né? uma Uhum. coleção de saúde aqui, ó. 3 livros, Segredo Olha da, só da que Alimentação maravilha. Saudável, Prevenção e Tratamentos. Tem mais outro livro aqui. Então, essa coleção é para as pessoas que vão estar inscritas no canal, Uhum. certo? Participar, Participar. comentar. Exatamente. Então, Uhum. esse aqui vai ser muito bom para as pessoas aí que querem realmente continuar com conhecimento em relação à saúde e qualidade de vida. Uhum. E daqui a pouco a gente vai falar sobre o jejum intermitente. Então, Também, fiquem aqui com a gente, que a gente vai falar já já sobre esse assunto. Mas agora, vamos falar sobre uma coisa que você já tocou aí, que é um ponto muito importante, que é a questão dos hormônios. Eles realmente podem impedir o emagrecimento? Como é que funciona isso no nosso organismo? olha, existe um processo relacionado a processos hormonais do ser humano, existe aqueles hormônios que hoje é conhecido na questão de emagrecimento, né? Até porque essas canetas hoje que estão falando muito, Canetas né? emagrecedoras, né? Emagrecedoras têm a ver com esses hormônios que têm aparência, vamos dizer assim, vamos dizer, usar essa expressão, né? Com esses remédios que são exatamente inibidores da De melhora apetite. de apetite e de glicemia, como é o caso do diabetes, que foram desenvolvidos para Para diabéticos, né? isso, né? Com Para essa isso, né? funcionalidade. Então, o GIP-1, que é um dos hormônios, né? Que temos o GLP-1 e o GIP, né? Que esses dois hormônios estão relacionados a esse processo, né? Certo? Uhum. E tem outros hormônios, a gente está falando de que hormônios em Sim, relação hormônios, aham. à questão de De emagrecimento, né? Que emagrecimento. existem os outros hormônios, que inclusive ainda fala muito Isso. no outro programa, que é o estradiol, testosterona, Uhum. certo? Esses hormônios masculinos e femininos, então vai ser no outro programa, né? Que Sim, tem algumas coisas têm a ver também na mulher, muitas vezes, né? Certo? isso. Mas esse processo agora, principalmente em questão Do de emagrecimento, emagrecimento. né? Uhum. E tem os hormônios, a grelina e a leptina, que são os hormônios da fome e são os hormônios da saciedade, né? Aquele que dá mais fome e o que dá saciedade. Que o nosso corpo, como é que se avisa hoje que eu tenho que parar de comer? Eu estou comendo ali, eu boto aquela comida toda, certo? Mas o meu corpo diz, olha, para, eu não quero mais. Para na hora. Então, esse hormônio tem que ser produzido para ele parar, certo? E tem um que dá fome. Por que eu estou com fome? Só porque passou o tempo? Porque tem Uhum. pessoas que comem distante, distante. E às vezes não está com fome. Mas tem momentos que você está com fome e precisa comer mesmo. O seu corpo tem necessidade. Então o hormônio está avisando. Ele está avisando, olha, precisa de alimento. E outros hormônios que tem no nosso corpo, como é o caso da insulina, e também o que realmente é produzido através dos carboidratos, que é a glicemia, né? Que seu corpo precisa. Certo? E é armazenado muitas vezes essa glicemia, numa forma de glicogênio, no fígado e no músculo. São os dois armazenadores de energia hoje, né? Por isso que o fígado, às vezes, com tanta energia que ele tem, ele começa a formar o quê? Gordura no fígado. O tecido também muscular, ele com tanta energia que ele vai formando, ele começa a se transformar mais em questão de gordura. Você vai perdendo aquela massa que ele chama massa magra. É um exemplo interessante que eu vou colocar aqui, olha. Eu tenho uma balança aqui. Eu tenho isso aqui, o isopor é um exemplo. Tá? Eu vou pesar ele aqui. O pessoal não está vendo, não, mas aqui está 60 gramas. 60 gramas. Vamos representar isso aqui Dá pra por ver. gordura. Gordura, volume. Tem volume. Sim. Olha o tamanho de volume de 60 gramas. Eu pego isso aqui, vamos dizer assim, gordura. Proteína, tecido, 60 gramas também. Olha o tamanho O tamanho. de um para outro. Então, Sim. as pessoas hoje, às vezes eu digo às pessoas, gente, não fique olhando a balança só. Certo? Isso. E como eu estou fazendo nutrição agora, a gente tem essa questão de alimentação, é muito interessante, né?
que precisa fazer essa mudança, porque quando se fala em nutricionista, acha que é só para pessoas que querem perder peso. Não, o nutricionista ele é muito importante para manter um equilíbrio na alimentação e no estilo de vida das pessoas que tem que fazer essa mudança. Então, a diferença é muito grande. Olha aqui o volume disso aqui, que está comparado com proteína, e aqui com gordura. Então, vai na balança, você tem 80 quilos, porque nós temos MC, que o pessoal faz tudo direitinho, né? E nós fazemos uma regra simples, gente, que você pode fazer em casa, simples, para você pelo menos ter uma base. Você tem 1,70 m, então eu tiro aquele metro e transformo os 70 em quilos. Então, eu tenho que ter 5 a mais ou 5 a menos. Sim. Se eu tenho 1,70 m, então eu tiro e fico com 70. Se eu posso ter até 75 quilos. Nossa, interessante. Ou 65. Né? Então, tem essa base interessante isso. Claro que existe, tanto na questão do MC, que a gente fala, como também essa regra, a estrutura da pessoa, né? O biotipo da pessoa muda também para alguns. Não é? Nunca como se assim, exata. Mas tem uma base que ajuda as pessoas. Então, quando você vai para a balança, eu tenho 80 quilos, mas eu tenho 1,60 m. Eu estou com quantos quilos? Quase 20 quilos a mais. Sim. É 20 quilos a mais. É muita coisa. Muita coisa. E esses 20 quilos, às vezes, ele está mais gordura, líquido. Então, não é só a balança, mas também ver volume. Isso. Eu tenho que verificar a minha circunferência abdominal, que é muito importante, que nós vamos falar do programa hoje também sobre a resistência insulínica, né? E a gordura visceral. E esse volume, eu vou medir também o meu braço, a minha perna, a parte do quadril, da circunferência abdominal. Então, isso os nutricionistas fazem também isso. Além, ainda faz mais coisas, vai também medir a quantidade de gordura, né, que tem. Então, é interessante para as pessoas que do dia a dia simples, é só pegar uma fita métrica e medir e anotar. E ver o peso. Não é só, porque tem muitas pessoas que chegam lá, olha, a minha roupa está, o meu peso não muda, mas a minha roupa está mostrando que eu estou conseguindo vestir aquela calça que eu não conseguia vestir, aquele short e assim por diante, aquela blusa. Porque está perdendo volume, gordura. Isso, mas aqui o volume. Volume. Tendo a massa magra. Exatamente, né? Então, transformando às vezes você está ali perdendo muito peso, mas né, nós mulheres também a gente fica com aquela coisa assim na balança. Porém, quando a gente está nesse processo de emagrecimento, quando a gente faz esse acompanhamento, a gente olha para o espelho, está lá o mesmo peso, mas você vê o corpo mudando Exatamente. tanto, sabe? Nossa, mas a celulite vai diminuindo, você tirou a retenção de líquido, não está inchando mais as pernas, certo? Porque, inclusive, tem uma ideia, viu, Natália, que as pessoas acham assim, eu vou suar, suando eu vou perder peso. Eu não suo muito, sabia, na academia, e eu fico assim, tá tudo certo mesmo. Precisa suar, tá precisando, né? Porque as glândulas sudoríparas pessoas que fica assim, molhada, não. Né? Tem gente que fica muito molhada de suor. E interessante é que as pessoas acham que ele suando ele está perdendo peso. Não, está perdendo líquido. Você pode perder líquido. Precisa realmente tirar uma quantidade de líquido, sim, que o líquido pesa. Sim. Mas hoje, volume, gordura e principalmente essa questão que nós falamos, vem essa questão de circunferência, abdominal, braço, perna, quadril, anotar tudo. E o peso. E começar a fazer, seja uma dieta, um jejum intermitente, seja a dieta low carb, seja a cetogênica, e dentro dessas a gente vai falar qual é que é mais viável, né? Isso. E existe também uma dieta que não se fala muito, a dieta do Éden. Que isso aí eu estou escrevendo uma coisa sobre essa questão da dieta do Éden, que não se fala. Criando, ele sempre criando. Isso, né, porque tem a dieta do Éden. Isso, e eu acho isso muito importante a gente trazer através de estudos mesmo, que eu sei que você é muito estudioso nessa área de alimentação, suplementação, enfim, mas trazer novidades, né? E o que eu mais gosto é que você deixa tudo mais simples. Isso, para ficar mais compreensível, né? O mais básico que a gente tem ali, a nossa farmácia em casa, eu acho isso muito interessante. Mas vamos lá para essa pergunta que o pessoal faz muito, que é, mas eu como pouco, eu como muito pouco, e mesmo assim eu não emagreço. O que pode estar acontecendo? Olha, muitas pessoas hoje, inclusive dentro essa pergunta, tem que ver, a pessoa já teve um estilo de vida
vamos dizer assim, com excesso de alimentos que ajudam a engordar, que inclusive é bom lembrar isso, quando a gente falou aqui de gordura, você tem um excesso de gordura, gordura não aumenta a gordura, certo? É bom lembrar isso, inclusive o nosso corpo é tratado com gordura, gordura se trata gordura, você combate gordura com gordura, certo? Inclusive o nosso colesterol, o colesterol HDL, é um tipo de, não é um tipo de gordura, certo? É uma lipoproteína, certo? Então é vamos dizer, um substrato que o corpo produz, o fígado produz para fazer uma limpeza. Chama-se colesterol bom e o LDL, certo? O colesterol ruim e também o fígado produz todos os dois, certo? Então um combate o outro. Como é que um colesterol está combatendo o outro? Então hoje o que a gente diz, para você combater sua gordura, é melhor você combater com gordura. Mas é porque, professor Edilson, eu tenho muita gordura, mesmo comendo pouco, certo? Porque está comendo aquilo que produz gordura, que são carboidratos. Isso. O vilão da obesidade chama-se carboidratos. O vilão da obesidade é carboidratos. Então, não tem para onde fugir. Então, quem está com essa dificuldade de emagrecer, o ideal é que faça, que diminua, suprimir o máximo de carboidratos. De carboidrato. Porque a low carb é a dieta com baixa quantidade de carboidratos, né? A cetogênica é a dieta sem carboidratos. Certo? Então, aí tem a dieta do Mediterrâneo, que já é outra coisa, que é um estilo de vida. Sim. Mas dentro dessas dietas, elas são dietas que são, assim, com restrições a carboidratos, consumo maior de gordura. Tem também procurar um especialista, um médico, um nutricionista. Quando você tem parcialmente, eu acho interessante, né? Como é o caso do jejum intermitente. O jejum intermitente é um processo parcial. Então, vamos começar a falar logo dele, sobre né? ele. Sobre o jejum ele, intermitente está em alta. Isso. Todo mundo falando. Algumas pessoas fazendo e às vezes não fazendo corretamente e existe muita dúvida. Vamos começar pela pergunta básica. O que é esse jejum intermitente? O jejum intermitente... Para que ele serve? Isso. O jejum intermitente se abre um leque de espaço de tempo e sem consumo de nenhum alimento. Certo? Intermitente. Um jejum completo, um jejum de 24 horas, 12 horas, depende, a pessoa pode fazer. Mas esse jejum intermitente, ele tem tido uma sequência interessante, que a pessoa às vezes só faz de um jeito, mas pode fazer diferente. Exemplo, o que seria isso? 12 horas ou 16 horas. Quanto mais tempo você passar sem se alimentar, melhor para que o corpo possa exatamente usar as reservas como fonte de energia. Certo? Que é o que acontece no caso do tecido adiposo. O tecido adiposo é simplesmente uma forma do corpo dizer assim, olha, eu vou estocar, porque em qualquer momento eu posso precisar. Sim. Ele é inteligente. Mas só que vai em excesso e você não precisa. Aí isso vai trazer danos, porque essa gordura visceral, ela é inflamatória. Ela produz citocinas inflamatórias. Que vai para o organismo e vai principalmente para as artérias, causar infarto, derrame, AVC. Essas gorduras. As pessoas se preocupam muito com o colesterol, mas não se preocupam com essa gordura que está visceral. E ela é pior do que o colesterol. Verdade. Pior do que o colesterol. Então, o jejum seria o seguinte: você abre um leque de tempo sem consumir alimentos. Então, as regras hoje que se fala é o seguinte: você estou 14 horas sem se alimentar. Então, quando se faz um exame de manhã, as pessoas costumam fazer exame, vou fazer hemograma, vou fazer qualquer... Eles dão um espaço de 8 horas, né? Sim. Por quê? Porque o corpo tem que se adaptar nessas 8 horas para ele dar um feedback como ele está realmente, ele está se comportando, como ele se comportou. Se a pessoa não observou isso, vai ter uma diferença, vai ter um diferencial no exame. Então, dá 8 horas. Quando você passa mais 4 horas, ou para chegar a 12, você já entrou num jejum intermitente. E o melhor quando é de 14 horas ou 16 horas. Melhor ainda. Então, o que é que a pessoa faz? Como de 8 horas da noite e só vou comer lá de meio-dia. Então, ele suprime o desjejum, que as pessoas chamam de café, né? Café da manhã, né? Desjejum, que o nome da refeição é desjejum. Existe o desjejum, o almoço e o jantar. Certo? As pessoas não sabem nem desse nome, mas é desjejum. Café da manhã é uma figura por causa do café, mas que inclusive não é alimento, né? Certo? É uma substância que as pessoas consomem no dia a dia por causa de vício mesmo, nem processo nutricional, né? Nem tanto isso. Então, vamos lá. Se a pessoa parou de 8 horas e só comeu de meio-dia
Melhor ainda, ele está fazendo o quê? Abriu uma janela interessante para que o corpo pudesse tanto ele começar a usar e excretar. Ele usa o que está em excesso e excreta também, porque o nosso processo é interessante. Nós temos a digestão, assimilação e excreção. O processo digestório, ele tudo é isso, ele só finaliza dentro. Você digere, assimila para formar sangue, nutrientes, e depois excreta o que não prestou. Então, isso ele faz uma limpeza. Uma limpeza. É isso? Exatamente. Aí tem muitas pessoas assim, muitas pessoas estão nos ouvindo agora e vendo, vai dizer, mas eu já faço isso, eu não como de manhã, já faz muitos anos que eu não como de manhã. Mas eles comem tarde da noite. Então o corpo fica, ele fica exatamente, comer, quem vai comer vai dormir, ele vai engordar mais. Isso seja em qualquer horário. Qualquer horário. Eu comi de manhã, meu dia, e vou dormir. Vai porque o metabolismo é mais lento e ele transforma tudo em gordura. Carboidrato se transforma em gordura e vai para o tecido visceral. E vai acumular. Então, essa dieta, o jejum intermitente, ele é um emagrecimento a longo prazo. A longo prazo, né? A longo prazo. Ele não é, né, ele demora. Você tem que fazer sempre esse jejum. Eu vou fazer só 2 vezes na semana. Nós queremos praticidade, quer emagrecer logo. E não existe isso, né? Até porque eu acho que esse modelo de pensamento ele precisa mudar também. Com certeza. Trazer a questão do emagrecimento como qualidade de vida, como estilo de vida. E não só dieta, porque eu tenho que ficar na dieta, porque depois é o que a gente já falou, vai voltar tudo de novo. É interessante, Natália, que as pessoas não vão engordar do dia para a noite. Eles têm que pensar o seguinte, se eu não engordei do dia para a noite, eu preciso emagrecer do dia à noite. Né? Anos. Se eu somar 1 quilo por mês que eu engordo, em um ano eu vou engordar 12 quilos. Ninguém pensa nisso. Ele pensa em perder 12 quilos em uma semana. Entendeu? Aí o problema está aí. Certo? Porque se eu for ter esse marcador de todos os meses eu estou engordando 1,5 kg, estou engordando, vai somar no final do ano, quando você não engordou, isso vai acumulando e você não consegue emagrecer porque você não muda o que você falou, o seu estilo de vida. Se você começar a mudar o seu estilo de vida, aí isso vai emagrecer a longo prazo e você vai perceber, estou perdendo peso normal e não está sacrificando a sua saúde. Também esse fator interessante. Verdade. E, Adilson, vamos lá, digamos, eu estou começando a fazer o jejum. Nunca fiz, eu quero começar a fazer. Vamos ensinar o pessoal como seria a forma correta, né, ideal, né, para que a gente possa começar. Pronto. Então, vamos começar. As refeições, primeiro é o seguinte, primeiro passo, se você quiser ter mais resultado, diminuir carboidratos. Tem gente que suprime os carboidratos à noite. Ótimo, mas esse jejum vai ser melhor ainda. Como é que suprimir esses carboidratos? À noite eu já não vou comer nada de massa. Nada que tenha trigo, massa, nada. Seria um cardápio cetogênico. Certo? Porque cardápio cetogênico é esse. Eu vou comer alguma coisa, então seria na cetogênica, e às vezes, em algum caso, ela parcialmente, algumas frutas entram, certo? Se for só uma refeição de frutas à noite, com alguma coisa de gordura, aí dá certo. Aí eu vou uma alimentação com verduras também, que é uma coisa que a gente coloca muito na dieta cetogênica. Você comer proteína porque tem que ter proteína. Proteína e gordura. Dieta cetogênica é proteína e gordura. Mesmo sabendo que a gordura, numa grama, tem 9 calorias. Ela tem mais calorias do que o carboidrato. Então, a gente pode começar esse jejum à noite. O jejum intermitente então, é à noite. Vou fazer você tem que fazer à noite. O jejum começa porque é melhor de você passar mais tempo sem se alimentar. Você já passa essa janela da noite sem comer. E outra coisa, outro segredo, dormir mais cedo. Por que que as pessoas comem tarde? Mas eu sinto fome. Claro, você está trocando a noite pelo dia. Porque o horário do noturno não é para a pessoa a noite não foi feita para comer. Até que hora não foi você feito indica assim que você pode seria o ideal? 8 horas. 8 horas da noite. O máximo, as refeições da noite tem que ser até 8 horas. Isso é uma regra interessante. Não só para quem vai fazer jejum intermitente, mas qualquer pessoa. Mas como estilo de vida mesmo, de vida. Passou de 8 horas, gente, evite comer o máximo depois de 8 horas.
eu quero, mas deu fome como uma fruta, uma maçã, uma pera. Eu oriento muitas pessoas a fazer isso, né? Como uma fruta, ela vai ter fibra e a carga glicêmica vai ser menor, vai ter frutose, né? Certo? Que é bom. Não tomar sucos, porque a gente vai depois ter um programa só sobre esteatose hepática, gordura no fígado, hepatite, esse negócio tudinho. Seria interessante também, englobando tudo, né? Isso. Certo? Porque tem tempo para a gente fazer muito isso. Interessante. Certo? Então, 8 horas parou de comer. Pronto, só come no dia seguinte. Certo. E de preferência no almoço. Vai dar Então, fome de manhã. O horário que você indica parou ali até as 8 horas 8 da horas. noite, 20 horas. Vai comer Mais nada. mais nada e só no horário do almoço. Isso o jejum intermitente. O jejum Mas se intermitente. as pessoas normais do dia a dia que não quer fazer jejum intermitente, tô com fome, quero comer alguma coisa, escolha uma fruta. Escolha uma fruta, pode comer. Tem gente que não consegue comer 3. Eu duvido a pessoa comer 4 laranjas com bagaço, não consegue comer 4 laranjas com bagaço. Ele come 1, 2, já tá cheio. Porque tem muita fibra, certo? A fibra que são indigeríveis, ela não consegue digerir bem, né? Existe a classificação também de vários tipos de fibras solúveis, insolúveis, a mucilagem, a pectina e assim por diante. Então, elas são importantes que dá saciedade. Você dá saciedade e outra. Pessoas que fazem regimes, que vão fazer regime, dietas, tem que passar por fome? Tem. O corpo se acostuma, ele vai passar. Eu estou com fome, mas eu vou cumprir. O corpo está passando e vai. Sabe o que é que acontece? Se a pessoa come porque está com fome, ele não induziu o corpo dele a usar reservas. Isso. Ele não preparou o corpo para a reserva. Está com fome todo, então vamos parar, porque o corpo vai usar o que está em reserva. Daqui a pouco passa. Você se acostuma. Com aquela fome que você tinha todo de manhã, já não sente mais. Passou 2, 3, 4 dias, eu estou fazendo um jejum intermitente. Então é necessário já não sinto, sentir fome. É necessário porque existe uma dependência muito grande de glicose. Nosso corpo, às vezes, tem reservas. Tem reserva de glicose. Ela acaba. Quando acaba a reserva de glicose, o corpo pode usar ele como corpo cetônico, as gorduras, né? Formar corpo cetônico, que é na dieta cetogênica. Certo? Que é uma dieta muito boa e ela foi descoberta para as pessoas que têm, principalmente, problemas sérios com epilepsia. Epilepsia na dieta cetogênica, geralmente a pessoa não tem quase crise de epilepsia. Incrível. Incrível. E o cérebro precisa de glicose. É interessante que o cérebro precisa de glicose. Mas ele vai usar a gordura formando esses corpos cetônicos. Que vem entrar no processo de cetose, né? Cetose, que é exatamente produzindo, tirando a gordura e usando ela em forma de energia. E o cérebro consegue se adaptar e tudo se adaptar bem com o processo de cetose. Então, a gente parou de comer ali às 8 horas. Só no outro dia. Comer na hora do almoço. Isso. Qual alimentação seria indicada para esse... tem dúvidas que a gente tem, né? O café, ele quebra o jejum? Eu posso tomar um chá? Eu posso, enfim, tomar alguma coisa? Ou apenas água? O que você mais indica nesse processo? Os chás, ele pode ser aconselhável, os chás. Evitar exatamente aquilo que vai aumentar a glicemia, né? Eu vou tomar um suco, é porque eu estou em jejum, vou tomar um suco de manga, então, de laranja. Suco quebra jejum? Quebra sim, com certeza. O suco quebra. Chá uma fruta quebra. Não, o chá não quebra, nem a água quebra. Café quebra? Quebra o jejum. Quebra. E nem parcialmente, porque também não é muita energia. E outras pessoas, quando quer tomar café, ele não toma café. Vamos dizer que nem quebre. É porque no café a gente não vê muito processo nutricional nele. Sim. Certo? Aliás, nutrientes suficientes do café, né? É interessante você que está aí em casa, pode olhar o seu café, não tem informação nutricional nenhum. Dos melhores que sejam, as melhores marcas não tem informação nutricional. É interessante. E hoje é uma regra da vigilância ter informação nutricional. Então, para o café se abre essa exceção. Certo? Verdade. E tem muita gente que tem ansiedade, muita ansiedade durante o dia, mas também está tomando várias xícaras de café. Dependência da cafeína. Crise de ansiedades. Porque e não faz essa diminuição da cafeína. Isso. Né? Ele tem a dependência. A dependência da cafeína é igual a dependência de qualquer droga. Da enxaqueca também. Tem muita gente que tem enxaqueca se não toma café. Com a dependência hoje do glúten, não é nem tanto o glúten, né? A glialina e entre outras substâncias que tem da farinha de trigo. Tem pessoas que têm dependência, eles ficam viciados no pão, bolo, tem que consumir, porque o corpo fica precisando, pedindo, porque precisa às vezes, em alguns casos, principalmente quando você baixa o consumo de alguns alimentos. A melhor disponibilidade de energia que nós temos rápida hoje é exatamente
o carboidratos, né? E é interessante lembrar, não existe carboidrato essencial, existe gordura essencial, lipídios essenciais, existem as proteínas, entre aspas, essenciais, que são os ácidos graxos, são as gorduras essenciais, e que é o caso do ômega 3, ômega 6, né? Sim. Certo? E principalmente o ômega 3, não vamos estar trocando ômega 3 por 6, não. 6 nós temos em excesso, já tem demais. Então, a gente tem que dar prioridade ao ômega 3. E aí vem exatamente as proteínas, os aminoácidos essenciais. Mas não existe carboidratos essenciais. Existem os carboidratos simples e complexos. É diferente. Que dentre eles tem um índice glicêmico um maior do que o outro. Nós temos um índice glicêmico alto de alguns alimentos, tem médio e tem os altos, os baixos. Que o diabético tem que... Eu digo ao diabético, a primeira coisa que ele tem que saber, o diabético, que a gente vai ter um programa só sobre diabetes, né? Ele tem que saber qual o índice glicêmico do alimento que ele consome. É a base para ele se dar bem. Se dar bem com essa doença, né? Viver bem com ela. Porque às vezes ele pega uma batata doce, só porque ela é doce ele vai comer a batatinha. Só que o índice glicêmico da batatinha é maior do que a doce. O doce não significa que o diabético não pode comer. Sim. Só porque é doce. Se fosse assim, ele não tomava adoçante. Verdade. Que não é aconselhável para o diabético. Sim. E já adoçante. que você tocou nesse assunto, Edilson, quais são as pessoas que não podem, ou quem pode fazer jejum, para quem Olha, que ele é indicado? Tem, por exemplo, alguns jejuns, o diabético tem que ter cuidado com a orientação de um nutricionista, um especialista, né? Diabético, mulheres grávidas, pessoas que têm anemia, alguns tipos de anemias, certo? Porque essa adaptação ela pode ser a longo prazo. Porque tem gente que entra num jejum de cabeça, faz um jejum intermitente, ou entra na cetogênica, entra na dieta low carb sem ter uma orientação. Você pode entrar gradativamente. Isso, aos poucos. E sentindo o corpo. Olha, vou fazer a minha dieta, vou fazer meu jejum intermitente hoje, amanhã já não faço, vai se adaptando, eu vou fazer 2 dias. Então, existe esse progresso, né, gradativo, que ele vai tendo, o organismo vai se acostumando. Vai se acostumando, né? O corpo ele vai sentindo essas mudanças, né? Exatamente. E o que pode acontecer, Edilson, no organismo, quando você está passando aí por esse processo do jejum? Às vezes, dor de cabeça, tonturas, vertigens, que é natural, né? Acontecer. Vai ter quedas de glicemias, que é muito comum, né? Tem pessoas, às vezes, não estão acostumadas, tem muita glicemia, e o corpo está usando, e às vezes, quando chega o momento dele ter essa escassez, ele vai sentir. Mas, gradativamente, ele vai se adaptando a isso, porque o corpo vai começando a entender que ele precisa ter momentos sem essa glicemia. Eu vou conseguir se adaptar, vai tendo uma adaptação, porque nós somos facilmente adaptáveis, certo? O ser humano é facilmente adaptável com tudo, com tudo. Tem pessoas que, diabéticas, coitados, diabéticos, perde a perna, se adapta, vai andar numa cadeira de roda, perde a visão, vai se adaptar sem a visão, mas foi tudo causado por ele mesmo. Ele quem foi o causador disso. Então a diabetes, ela aleja, segue e mata. E as pessoas estão aí sofrendo com a diabetes, tendo esses sintomas já, tem já as consequências, né, as sequelas da diabetes, uma neuropatia diabética, uma retinopatia, e mesmo assim está vivendo e achando que está maravilha, sem fazer nada por ele, sem cuidar da saúde. Isso, certo? Verdade. E lembrando, não existe remédio para estilo de vida e nem mudança alimentar. Então, eu digo sempre às pessoas uma coisa interessante. Eu não posso mudar os meus hábitos sem eu mudar a minha mente. É o primeiro passo, primeiro passo. Eu quero emagrecer, então vou mudando gradativamente, eu vou mudando meus hábitos. O que acontece hoje com as canetas, com as cirurgias bariátricas, entre outras, é que o pessoal não mudou a mente. Ele tinha que ser preparado psicologicamente para fazer uma mudança antes e depois fazer a cirurgia. Exatamente. Eles fazem a cirurgia ou usam isso aí, querem comer tudo. É a mesma coisa batendo de novo no diabetes. Porque tem muito a ver com a diabetes e emagrecimento hoje. Porque as pessoas vão engordando. Porque existe o diabético também que são magros. Mas a maioria das pessoas que estão engordando, ele tem mais tendência a ter diabetes. Isso. Certo? Ele vai desenvolver diabetes depois. Certo? Porque não controla o peso, o excesso de glicemia, excesso de insulina, que tem a resistência insulínica também, que é outro fator interessante para muitas pessoas hoje, que ter problemas sérios com excesso de insulina, né? Hiperinsulinemia, né? Às vezes não sabe a palavra, mas o pessoal vai entendendo.
Aí o que acontece? Essa questão de equilíbrio na alimentação, de você mudar, é o que o diabético também passa. Ele quer achando que ele está bem tomando o seu grifagem, o seu Forxiga, metformina e comendo de tudo. Não é assim. Não funciona. Não é assim, não. Não é assim que funciona. Nós temos um problema muito sério hoje em duas doenças que são, eu digo que elas são marcadores de saúde e longevidade. Diabetes e pressão alta. São duas doenças marcadoras. Se você chegou aos seus 30 anos com diabetes, o negócio não está bem para você, não. Não está bem. Não está bem. Idade, exatamente. Se você chegou aos seus 30 anos com pressão alta, o negócio não está bem. É um sinalizador que as coisas não são bem. É olhar mesmo, né? Para o estilo de vida, para a alimentação. Hoje Exatamente. em dia a gente tem acesso a comidas prontas no supermercado. Exato. A gente tem diversas opções, né? Que aparentemente são práticas, porém que fazem muito mal, né? Para o nosso organismo. Então, a gente realmente ter essa visão de que não é porque a gente vai emagrecer. Sei. Tem que ser remédio. Isso. Todo mundo quer um remédio. Olha, gente, eu digo assim, tem gente que diz assim, eu quero um remédio para tirar meu apetite. Eu fico pensando assim, quem tira seu apetite é você. Se eu estou vendo isso aqui para comer, eu digo, não vou comer. A minha mente está sinalizando, eu não quero. Passar uma pomada. É um apetite, para emagrecer. Não, gente, não vai. Não vai. Pode ajudar no aspecto. Pode ajudar chá, no aspecto. Olha, chá contribui, alguns suplementos contribuem, porque o cromo, entre outros... Bicarbonato de cromo, né? Mas a gente vai falar... Isso. Pode ajudar, mas não é... Sobre esses suplementos, né? Sobre a dieta. E eu já te convido para seguir no nosso Instagram, o Papo Natural Podcast, se inscrever, né, Dilson, aqui no canal, compartilhar com seus amigos, com mulheres que precisam ouvir essa nossa conversa, né, homens também, para que a gente possa levar saúde e qualidade de vida, essas informações que são tão importantes, né, Dilson, para o nosso estilo de vida. Exatamente. Então, aqui a gente vai trazer esses temas. Então, é importante que você já curta, comenta, deixa as suas dúvidas, que nos próximos programas a gente já vai trazer as dúvidas de todo mundo. A gente sabe que existe várias, né? O pessoal pergunta muito e a gente vai trazendo aos pouquinhos, né, nos nossos próximos programas, né? E uma dúvida que tem, Edilson, sobre o jejum intermitente, antes da gente ir para as nossas dietas. Agora, o próximo assunto vai ser as dietas. Vamos entrar nesse mundo aí do que é melhor, qual a melhor estratégia para a gente se alimentar, qual a melhor dieta para mim, porque também tem isso, né? Mas existe uma dúvida muito grande que eu posso fazer exercício físico em jejum? Você indica que faça, o que pode acontecer? Isso, os exercícios em jejuns, eles são bons. Não pode fazer logo imediato, né? Qualquer esforço logo pela manhã, logo quando acorda, é prejudicial e pode... já tem pesquisa mostrando aí que pessoas têm mais infarto na parte da manhã. Então, evitar muitos esforços logo quando acorda. Você deu um tempo, aí já pode começar assim, a fazer os exercícios. Não tem problema, até porque você já começa a queimar gorduras também, né? Que você vai queimar energia, você vai ter um gasto de energia. Quando você gasta energia, o corpo quer mais energia. O problema maior hoje das pessoas é isso. É que eles vão para a academia, eles vão fazer uma caminhada, eles vão correr na rua, ou seja onde for, mas depois ele repõe tudo que ele gastou. Ele gastou energia e agora repõe até a mais do que ele gastou. Eu cansei demais da academia, fui muito agora eu vou comer. Aí pronto, repõe tudo. Ou até a mais. Aí não sai do canto. Fica vem a fome, você vai exatamente. Se empolga, coloca muita comida. No processo de emagrecimento, existe um processo chamado fator platô, né? Platô, a pessoa chegou num processo platô. Nem vai para frente, nem vai para trás. Ele chegou naquele peso ali, eu tenho que perder 10 quilos, mas eu cheguei em 90 e não sai mais disso. Só é 90, nem vai nem para frente, nem para trás. É o feito platô. Porque ele não consegue mais nem queimar a quantidade, certo? E fica só colocando aquela mesma quantidade que ele queimou, que ele podia queimar. Então, ele estacionou. Então, precisa que o corpo comece a queimar. Fazer exercício ajuda.
Mas a base principal é a alimentação, não tem para onde correr. Porque, Os dois gente, em conjunto tem um aí o resultado incrível, é maravilhoso. Né? Você está queimando o excesso, é igual uma poupança. Eu sempre digo, emagrecimento, engordar, emagrecer é igual poupança. Você está colocando dinheiro dele vai ter demais lá. Se você bota e tira, vai fazer o efeito platônico, vai ficar sempre aquele valor, certo? E tem aquele que você tira mais. Estou tirando mais e não estou colocando um pouco. Eu vou tirar R$100 e estou botando só 10. Mas estou tirando 100 de novo, botando só 10. Isso vai baixando, diminuindo. Certo? Exatamente aquele aporte de volume de gordura que você tem, ou o volume de dinheiro que vai ter no banco, vai diminuir, porque você está botando menos. Então, não tem para onde correr. Comer pão branco, macarrão branco, arroz branco. Vamos falar agora sobre as dietas. As dietas, vamos começar pela cetogênica. Vamos pela low carb? Vamos. Porque a cetogênica é a principal. Mas seria bom, porque a cetogênica, gente, eu queria... Já pode podia falar ser das duas, né? Carb, da cetogênica. Pronto, que a gente falou do jejum intermitente, que é a longo prazo, essa é a médio prazo, certo? A low carb, porque você começa a consumir... Porque a dieta cetogênica é muito parecida com a low carb. A low carb é aquela dieta que é baixo carboidratos, exatamente. Ele baixo, você diminui praticamente drasticamente o carboidrato. Depende da quantidade, 40%, 60%, depende. Cada um faz o seu, certo? Então, você vai diminuir o máximo de carboidratos, certo? Que, inclusive, é um grande erro, eu vejo, na refeição das pessoas, exessos de carboidrato. Você tem 2 excessos de carboidrato. Você botar muito um carboidrato ou botar 2, 3 ou 4 carboidratos na mesma refeição. Isso. Que é errado, né? As pessoas botam macarrão, aí botam cuscuz, arroz, ainda vem batatinha ou batata doce. 5 carboidratos numa refeição. Não precisa, não tem necessidade. Não precisa, é verdade. Não tem necessidade. Certo? Vamos dizer que se você libere 2 carboidratos... Quem está comendo assim, minha gente? Quem está comendo assim aí em casa? A maioria das pessoas come assim. Nos restaurantes, porque o self-service já é para você ter uma comida inteligente, você tem uma comida inteligente, uma dieta inteligente, Sim. Que seria o interessante. Vamos para uma dieta inteligente. Inteligente. Essa dieta, a low carb, é uma dieta inteligente. A dieta cetogênica é uma dieta inteligente. Essa que é inteligente mesmo. E qual é a diferença, Edilson? Explica para a gente. Pronto. Da low carb e da cetogênica. Da cetogênica é só gordura e proteína. Só gordura e proteína. A low carb você ainda vai ter alguns carboidratos que você vai colocar. Diminuir só carboidratos. Vai entrar alguns carboidratos, né? Porque, exemplo, tem muitas frutas. As frutas são carboidratos. Tem muitas frutas que não têm carboidratos. Que ela tem frutose, certo? A frutose é um tipo de energia. O corpo vai produzir essa energia que vai para o fígado e metabolizar no fígado. Eu, particularmente, na minha visão, futuramente como nutricionista, tem muitas coisas que eu não vou acompanhar a regra da nutrição. Eu tenho que acompanhar uma regra mais de saúde. Certo? Não estou dizendo que a nutrição não tem, mas tem regras de nutrição que eu não concordo. Né? Tem outras coisas que... Tem outros fatores interessantes. Por exemplo, eu não concordo a pessoa comer de 3 em 3 horas. Essa é uma regra que não bate para mim de maneira alguma. Certo? Você tem que ter um espaço, uma janela de tempo para excreção. Você não tem. E se for somado, se nós formos somar horários de tempo de digestão, não bate. Não bate, você tem que ter 2 horas para digestão. Porque existe aquela regra, tome água meia hora antes das refeições e 2 horas após ou depois, né? Meia hora antes, essa água não vai estar mais aqui no meu estômago. Aí eu posso impelir um alimento que não está aqui, mas para diluir meu suco gástrico. Sim. Que vai produzir. 2 horas é o espaço que eu vou ter para a minha digestão. Se eu não fizer essa digestão em 2 horas e eu colocar outra coisa, ele fica repetindo, acionando a produção de suco gástrico. Então já é uma grande dica para quem está no processo de emagrecimento e que quer evitar diabetes. Porque a diabetes é o excesso, não é só de açúcar, não. A gente botou uma ideia na cabeça que a diabetes é excesso de açúcar. Não é, gente. É excesso de açúcares. Açúcar, existe vários açúcares, não é só açúcar. A gente menciona só açúcar, porque você colocou ali dentro. Mas você comer uma porção de arroz, é açúcar. Sim. Uma porção de macarrão vai ser açúcar, principalmente ele branco. O que é a diferença do integral para o branco, para o refinado, né? É porque ele tem essas fibras, as fibras já vão diminuir a absorção de açúcar para a corrente sanguínea.
vai retardar o pico de glicemia, vai retardar a produção maior de insulina, que essa insulina vai ser produzida porque você tem muito carboidrato. E você comendo distante, acontece isso, você não dá tempo do seu corpo descansar. Ninguém trabalha 24 horas, ninguém consegue trabalhar 24 horas. Pode até conseguir, mas depois vai cair. Vai ter uma trabalhar exaustão, dia à noite, né? vai ter uma exaustão. Aí eu tenho que descansar. Os órgãos que vão estar ali Exatamente. sobrecarregados. Exatamente. Então, nós temos a questão de você descansar, tem que descansar. E o descanso foi à noite. Foi dado à noite para descansar. É a mudança hormonal, de hormônios que são produzidos durante a noite, o ciclo circadiano, né, que a pessoa tem, né? Esse círculo é interessante, que você tem esse tempo de manhã, de tarde e noite. A noite é para dormir. Foi feita para dormir. Por isso que eu não concordo as pessoas irem para academia à noite. Academia à noite não concordo. Eu não gosto. Particularmente, eu não concordo. Por isso tem essas regras interessantes, coisas que eu não concordo. Porque você vai produzir muito cortisol. Isso. Cortisol à noite. Assistir muita coisa à noite. Filme de terror, filme de coisa O que à noite. Precisa ser ao contrário, Ao né? contrário. A diminuição dos estímulos. Estímulos. De todos os estímulos. E você começar a sua higiene do sono. O corpo vai começando a cair. Eu digo às pessoas o seguinte, você chega à noite e fica cansado, às vezes você não fez nada. Mas se cansa e vai dormir à noite. É o corpo produzindo os hormônios diferenciados. Sim, ele é muito importante para quem está nesse processo de emagrecimento, que é o sono. Sono, exatamente. E tendo essa janela que nós falamos, sem alimento. Porque o sono não é para feito, você vai dormir e está digerindo, o seu corpo está trabalhando. Quando o seu estômago está trabalhando, o seu cérebro também trabalha à noite. Então o sono já começa a ser chafurdado, como já é essa expressão, vai ser chafurdado durante a noite. Bagunçado, porque você comeu e foi dormir. Mas se eu dormir com fome, eu vou dizer, simplesmente costume. Tem tudo costume. Tem gente que tem costume. Então, quando você acostuma, o seu corpo vai se acostumar. Então, vamos lá. A dieta low carb, quando você começa a ter carboidratos, o corpo vai diminuir essa quantidade de formação de gordura, porque vai transformar carboidratos em gordura, né? Glicose em gordura, vai ter glicose, oxigênio, quando vai excesso vai formar gordura. Por isso que as pessoas têm muita gordura no fígado. Por que tem gordura no fígado? É excesso de carboidrato? Excesso de carboidrato e de frutose. Quem toma suco de fruta é mesmo que está tomando bebida alcoólica para o fígado. Sim. Porque vai causar uma esteatose hepática e futuramente uma cirrose. Cirrose não alcoólica, né? Tem alguns medicamentos que podem causar também gordura no fígado, mas aí em parte, a parte, né? Então vamos lá, essa questão do low carb é isso. É isso, reduzir carboidrato máximo. Eu vou comer, vamos usar um exemplo, eu comer 5 carboidratos, só vou comer um. Eu vou comer arroz, de preferência integral, com feijão e carne e de verdura, porque é bom lembrar, existem os macronutrientes e os micronutrientes, o nosso corpo precisa de todos eles. E os micronutrientes são reguladores. Veja só quando essa expressão, reguladores, eles regulam o organismo. Regula, por isso que nós falamos no outro programa de compostos nutracêuticos, né, dos alimentos, porque eles regulam. As vitaminas e minerais são reguladoras. As fibras são reguladoras. A fibra regula o intestino, regula o pico de glicemia. Então, lembre disso aí, são reguladoras. Então, ele vai regular, vai equilibrar. Os macronutrientes, carboidratos, lipídios e proteínas. Então, nossa refeição, as pessoas não aprenderam, passam anos e anos na escola e não aprendem a distinguir a questão da sua alimentação, seus grupos de alimentos que você tem que ter. Então, a pessoa chega, eu estava no Recife ontem, e eu quase que falava com um senhor muito gordo, e ele colocou, o prato dele só tinha carboidrato, ele não colocou quase nada de feijão e carne, era só massa, só grande, feijão, tinha mais... Né, só, então, deu vontade de dizer a ele. E eu percebi nele os sintomas de resistência insulínica. Só porque fica chato você chegar e dizer, olha, você está errado assim, é melhorar tal. As pessoas ficam constrangidas. Dá pena e dá vontade da pessoa orientar. Sim. Orientar, né? Aquela pessoa que realmente está se matando. Ele está se matando, cavando a cova com os dentes. É verdade, mas é importante também a gente entender que a pessoa tem que querer ajuda. E o corpo pede cada vez mais a resistência. Ele vai comendo aquilo que ele está pedindo. Mas só quando você está doente é que você resolve se cuidar. Exatamente, né? Tem que fazer essa regulação. E demora e sofre. E precisa prevenir. Vai sofrer. A gente precisa olhar para essa questão como prevenção. Prevenção, como exatamente. Realmente remédios naturais.
né, como estilo de vida. E não só quando a doença chega, Exato. é que você vai querer se cuidar e Pronto. tudo, e às vezes a gente não tem mais tempo. Isso. Então vamos Né? dizer o seguinte. Então imagine você, vai fazer agora uma dieta low carb. Diminui os carboidratos nessas refeições e nas outras. Faz aí uma janelazinha boa para entre refeições, que é interessante, certo? Consumir tem que ter proteínas, que são as carnes, as oleaginosas, né? Todas as carnes, e que está dentro das gorduras também. Proteína sempre ela está andando junto com as gorduras. Você toma um leite, ele é proteico, mas ele é gorduroso também. A gordura está sempre junto. O carboidrato difícil ter gordura com carboidrato, mas parte da energia mesmo. Ele transforma em gordura diferente, né? Então, coloquei carne, coloquei feijão, coloquei um carboidrato, bastante arroz, de preferência, pronto. Evite mais. Até 2 cabe. Você já está fazendo uma redução de carboidratos. E a verdura, que são os reguladores. Aí é uma refeição completa. E aí a gente também tem a dieta mediterrânea e a dieta do Éden. Vamos falar rapidinho sobre essas duas, queria porque eu já quero fazer um bate-bola com porque você aqui. tem que ir a cetogênica. Sim. Eu queria deixar essa mediterrânea, porque a mediterrânea é mais estilo de vida também, Tá. né? Esse estilo de vida é um tipo de alimentação, é quase... Ela está dentro de todas elas. É muito assunto, minha gente. Está dentro muita delas. coisa, é certo? muita... A do Éden também está dentro dessas, porque é o que Deus determinou para o homem, né? A gente pode até falar no outro programa sobre a questão do Éden, né? A dieta do Éden, qual foi a alimentação que ele deu para o ser humano. Que ele precisa se alimentar bem dessa forma. Se ele se alimentar da forma correta, ele vai evitar as doenças. Então, vamos para a cetogênica, porque lembra que a gente falou a médio prazo, a curto prazo, a médio prazo e a... Agora tem hora que eu misturo. Essa principal, que é a curto prazo. Pronto. Sim. Curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, né? A longo prazo é a dieta low carb, certo? A médio prazo. A curto prazo... pronto, deixa eu me raciocinar. Vamos botar um por um, que é melhor. A cetogênica é a curto prazo. Pronto. Cetogênica é a curto prazo. A low carb é a médio prazo, certo? Sim. E a longo prazo, jejum intermitente. Pronto, chegou agora. Porque eu separo fica melhor. Assim, porque a médio prazo, gente, quem quer perder peso, não tem como não perder peso com dieta cetogênica. Pronto, já ponto final. Não tem como não perder peso com a dieta cetogênica. É a dieta principal para perder peso. Como é essa dieta? Fala assim de uma maneira simples pra gente. Simples. Tira todo o carboidrato. Não entra carboidrato mais. Não entra. Não entra. Não tem apelo para carboidrato. Não é como a low carb que é embaixo. Não tem. Não tem. Essa é zero. Não pode. É zero carboidrato. É gordura e carne. É comer carne. Quando existe a dieta da carne, e a dieta da carne é diferente, porque só come carne. Mas essa dieta cetogênica, você pode comer castanha, amendoim, ovo, queijo, leite. A gente não aconselha muito, mas então é diferente. É proteína e gordura. Lembre, dieta low carb é proteína e gordura. É bom entrar algumas frutas em algumas delas, a pessoa vê ela lá com índice glicêmico, que algumas frutas dá para passar, melão, melancia, muitas dá para passar. Certo? Dá para passar. Tem uns que tem uma carga muito grande glicêmica, aí a pessoa evita na dieta low carb. Aliás, na cetogênica, né? Então, essa é a que você indica para quem está no processo de emagrecimento. De emagrecimento. Vai começando, se a pessoa não se adaptar bem, vai começando aos pouquinhos. Isso. Mas que para perder peso é perder 10, 20, 30, 40 quilos rápido. Sim. Porque o corpo vai fazer o seguinte, ele vai pegar a gordura que está em reserva e vai transformar em corpos cetônicos. Cetônico, ele vai dizer, eu não tenho mais energia. Onde é que eu vou buscar? Você tem aqui guardado. Vai lá, tem gordura. Ela vai tirar a gordura seca. Ela vai embora porque você está tirando o excesso. Não precisa fazer exercício, nada. É mais rápido. É rápido demais para isso. Então, hoje o que eu digo, as pessoas, eu oriento, digo, faça dieta cetogênica. Agora, pesquise, procure cardápios. Eu não vou estar dando cardápio. Então, tem muita coisa na internet hoje. Muita coisa boa, especialista boa, bons, que dá orientações. Então, essa é a dieta que emagrece. Eu já passei para algumas pessoas, orientei, né? Passar dieta não, porque eu não estou passando dieta, não passo dieta. Eu digo, oriento. Procure, pesquise. Sim. Porque as pessoas vivem pesquisando coisas que não tem nada a ver, besteira na internet, então pesquisa uma coisa boa. Pesquise e faça. Monte os seus pratos cetogênicos e vá fazendo. Agora, é incrível. A pessoa diz, rapaz, eu perdi 5 quilos no final de semana. É verdade? É sim. É rápido. Porque ele vai lá e tira essa gordura. Ele usa como forma de energia. Então, ela não vai para lá mais. Porque não tem como você colocar mais que o carboidrato não vai transformar em gordura. É interessante isso. Muito interessante. Então, vamos lá para a gente ir finalizando aqui o nosso podcast. Eu espero que vocês estejam gostando. É um tema que é super em alta
né? E já sigam, comentem, compartilhem, mandem para seus amigos, tá bom? E você vai participar do sorteio, né? E vamos ter sorteio. Pessoas que estão aí se inscrevendo no podcast, no nosso canal, vai ter o Isso. sorteio da Nós coleção vamos deixar Saúde da lá Família. todas as informações para poder participar, né? E Isso. Edilson, me fale uma coisa. Para essa questão dos suplementos, rapidinho, suplementos para quem está emagrecendo, chás, tudo que você indica para a gente conseguir finalizar de uma forma assim legal o nosso podcast hoje. Existem muitos suplementos hoje que você pode usar para processo de emagrecimento, como também os chás, né? Certo? Se a gente fosse falar, teria uma gama muito grande. Então, muito vamos complicado. lá, falar alguns, Só falar né? o Morozil hoje que está em alta. Suplemento. Morozil, as pessoas têm usado psyllium, têm usado algumas coisas, mas não se compara com esse processo de estilo de vida. É o Sim. estilo de vida e pronto. Isso aí. Que a dieta cetogênica, à medida que você vai fazendo qualquer dieta desse, jejum intermitente, você vai mudando o seu estilo e vai acompanhando. Daqui a pouco você está se dando bem daquele jeito. Eu já me acostumei, estou sempre fazendo isso. A suplementação, ela entra como suporte. Suporte, mas não funciona tanto. Funciona tanto. Em alguns casos pode até ser, né? Certo? Por que é que está funcionando hoje essa questão das de caneta? Porque ele vai diretamente nesse processo com o global, como a gente mostrou, de excesso de glicose, ele está tirando aquele excesso de glicose para não formar gordura. Aí o corpo está sinalizando, pegando um pouquinho da gordura e usando. Ele não está fazendo uma dieta cetogênica, ele está evitando que produza mais gordura. Aí o corpo, de vez em quando, está consumindo essa gordura. Apesar de que existe um diferencial. Toda pessoa que vai fazer uma dieta cetogênica, ele entra num processo de cetose. Não entra logo imediato. As pessoas, às vezes, entram só em cetose em 3 dias, 4 dias. Tem pessoas que entram mais rápido. Depende do organismo de Depende de cada pessoa. um. Por isso que a gente fala, lembra que eu falei? Vamos entrando de pouquinho, porque o seu corpo vai se acostumando, daqui a pouco ele vai e entrou em cetose. Se ele entra em cetose, ele queima rápido. Enquanto não entrar em cetose, enquanto não entrar em cetose, não queima. Porque até a dieta low carb, em muitos momentos, pode entrar em cetose. Aí ele vai só usando o que está em reserva. O dinheiro acabou, eu vou ter que tirar do banco. Eu vou entrar agora no meu cheque especial. É cetose. É isso aí, é na reserva que tem. Aí agora vai, aquela conta gorda vai acabar, vai diminuir. Vou deixar o que eu quero. Não, eu não posso tirar tudo, não. Sim, então, o corpo é inteligente, ele vai fazer isso. E a questão de chás, a gente for falar... Vamos trazer as dicas, que o pessoal gosta muito das dicas. Porque os chás, é o seguinte, tem vários chás, tem chá de hibisco, tem cavalinha, tem carqueja, todos eles resolvem, ajudam. Mas acontece, como é um processo, auxilia, é um processo multifatorial, como eu falei, a questão de emagrecimento, que você está cuidando da cavalinha, mas está só tirando líquido dos tecidos. Só isso. Você está urinando mais. Você não está queimando a gordura, você está tirando líquido. Aí eu quero o fígado trabalhando melhor, eu vou usar um alcachofra, vai para ele melhorar o metabolismo dele. Mas se eu não fizer a outra parte lá, não vai adiantar. Não adianta não, porque eu estou tirando isso aqui e estou botando de novo. É igual você chegar aqui e vai entrar e eu estou segurando a porta. Você quer entrar e eu segurando a porta. E eu quero... Vai adiantar nada. Ou um ou outro. Vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir a porta, um outro sai. Certo? É esse processo interessante. Senão, não funciona. Isso só ajuda. Quando perguntam, é remédio para emagrecer. Eu digo, a gente tem muitos, mas eu acredito diferente. É o que funciona. Quer que funcione? Então, tá certo. Tem pessoas que emagreceram com alcachofra? Sim. Tem pessoas que emagreceram com boldo, com porangaba, qualquer outro, com hibisco? Sim. Pode, mas sempre essas pessoas começam a ter eu estou tomando chá, mas eu deixei de comer isso. Aí eu estou fazendo assim. Aí o resultado está sendo mais pelo outro lado do que só chá. Verdade. Só o suplemento, entendeu? E uma pergunta final. O que você diria para quem está, né, nesse processo de emagrecimento, enfim, buscando mais saúde e qualidade de vida? O que seria, né, ideal para esse... fazer, né, como se fosse algo essencial, né, para quem deseja um resultado para o resto da sua vida que você precisa ter. Você já usou a minha palavra, tem as mesmas palavras, tem que mudar o estilo de vida, aprender, e para aprender tem que desaprender. As pessoas aprendem muitas coisas erradas, tem que desaprender. Se não quiser desaprender, não adianta. As pessoas não querem desaprender as coisas que aprenderam errada.
Eles querem continuar com esses erros cometidos, achando, porque fulano disso, vai ver assim, não. Vamos aprender a coisa correta. Saber realmente o que é real e o que não é real. Certo? Fulano disso, não vai. Certo? Uma vez uma pessoa disse assim, nesse modismo, teve uma pessoa, né, que chegou para mim e disse assim, olha, a minha vizinha lá disse que esse chá era ruim para isso, isso aqui. Ela é enfermeira? Ela é médica? Não é a minha vizinha. Sabe? Então, a senhora vai pela sua vizinha. Deixar um tratamento, uma coisa que a gente já tem um conhecimento, para ir pela sua vizinha, então, não posso fazer nada. E tem muita gente realmente assim, né? Buscando em vários lugares e tudo, esquecendo de fazer o básico. Por isso, olha, aqui é um manual. Esse livro aqui, eu digo assim, isso aqui foi muito tempo de estudo, 5 anos pesquisando. Eu trabalhei esse livro para que as pessoas pudessem aprender a viver bem, conhecer os meios naturais. Que a natureza cura, ela realmente cura. Às vezes os medicamentos, ele faz um processo de toxicidade no corpo para o corpo reagir e curar. Interessante. Ele aciona tanto o fígado que o fígado ajuda a eliminar aquela substância e também cura. Certo? Em alguns casos. Então, às vezes, as pessoas estão se curando mais pelos efeitos naturais do seu próprio corpo do que os próprios medicamentos. São reações de cura. Pelo próprio medicamento, às vezes, não. E sim, não estou desmerecendo os medicamentos. Estou dizendo que o corpo, muitas vezes, ele quer resolver aquela situação de intoxicação medicamentosa e ele ajuda a tratar mais rápido. E na natureza a gente já tem tudo, né? Tem tudo que a gente precisa, seja tomar um banho de sol, um banho de mar, tem várias coisas, seguir a alimentação, né, de uma forma correta, não como restrição, e sim como... sabe, saúde realmente. Exatamente. Isso é para a nossa vida, isso é para a nossa longevidade hoje, pessoas, né? Hoje, no meu caso, estou com 36, mas daqui a pouco, o que o tempo passa assim, eu vou estar com 60. E o que eu estou fazendo agora? Né? Quais são as reservas que você está preparando para o futuro? Eu digo que a saúde do ser humano são reservas. A saúde na idade são reservas que você faz. Então, você está reservando a sua saúde para o futuro. Você está formando caracteres para o seu corpo. Na hora que ser acionado num problema, você tem como o corpo reagir, certo? Então, é o que a gente quer finalizar nesse sentido. Não adianta perder peso sem mudar estilo de vida. Essas dietas são importantes? São. Sem buscar milagres. Elas são dietas importantes. Não existe. Elas são importantes para você fazer agora mais o estilo de vida. Elas completam tudo o estilo de vida, todas elas. A dieta intermitente, o jejum intermitente, a dieta low carb, a dieta cetogênica. E as pessoas podem fazer também, balanceado. Olha, eu vou fazer o jejum intermitente e vou fazer uma refeição cetogênica. Vou fazer uma refeição low carb. Olha só, é maravilhoso, porque aí você vai ter sem sofrer muito. E você vai ver esse resultado, não só no seu corpo, com certeza, né, mas assim também na sua qualidade de sono, na sua pele, no seu cabelo. Você vê o resultado no corpo inteiro. Imagina agora, vamos dar a dica final. Eu vou entrar no jejum intermitente e no meu almoço vai ser uma dieta low carb. No meu jantar vai ser uma receita, uma refeição cetogênica. Menina, isso aí vai ter um efeito tão interessante. Você está usando as três, e não está sendo só cetogênico, não está sendo só low carb, não está sendo só o jejum intermitente. Então o efeito vai ser maravilhoso. Você vai perceber que do dia para noite, sequei, cheguei. E outra, não precisa o tempo todo. Aí você vai fazer o estilo de vida, porque essa dieta cetogênica, ela é por curto prazo, não pode fazer por muito tempo. Sim. Não é muito tempo, não. A gente orienta 15 dias, 20 dias para a pessoa fazer essa dieta, certo? E se adaptando a ela. A low carb já dá mais para fazer por mais tempo. O jejum intermitente também, por todo o tempo que quiser, até para o resto da vida, que a pessoa pode passar. Não come de manhã porque é o jejum intermitente. Então, maravilha. Quantas informações importantes nesse podcast de hoje. Edilson, maravilhoso. Muito obrigado pelas suas dicas. Né? Eu te convido a curtir, a compartilhar, a participar. Nós vamos ter o sorteio. Isso. Né? Vamos ter vários temas nos nossos próximos episódios. Isso. E o próximo, menopausa e andropausa, né? Homem e mulheres. Homem e mulheres, maravilha. Isso. Então, até o próximo episódio. Fiquem todos com Deus. Até mais.